Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1, um texto muito conhecido já de todos nós, Marcos, capítulo de número 2, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e tome o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, este texto, ele registra um dos muitos milagres realizados por Jesus durante o seu ministério aqui na terra. É um texto que certamente todos os irmãos conhecem, todos os irmãos já leram, né? Se não leram, você ouviu uma palavra, você ouviu uma mensagem, ou por várias vezes você ouviu a mensagem sobre este texto. A cura deste homem paralítico, que foi conduzido, né, por 4 amigos até a presença de Jesus. Chegando na casa onde Jesus se encontrava, né, havia muita gente, de maneira que eles não conseguiram entrar pela porta, né, talvez nem pela janela, a ponto de, diz a palavra de Deus, subirem ao telhado, destelhar a casa e baixar aquele leito onde estava o paralítico até a presença de Jesus, esperando certamente aquilo que qualquer um imaginava, né, que Jesus fosse de imediato curar ao paralítico. Mas, ao contrário disto, a palavra de Deus diz que Jesus olha para aquele homem e diz: Perdoados estão os teus pecados. E aquilo ali causou um burburinho, sobretudo porque estavam ali presentes naquela reunião, naquela casa, os religiosos da época, fariseus, os escribas, e começaram a arrazoar entre si, dizendo: Quem é este, que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? E a palavra do Senhor registra de uma forma clara, que Jesus, conhecendo os corações deles, aquilo que estavam passando entre eles, Jesus disse: Por que arrazoais entre vós? O que é mais fácil dizer: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta e anda? Para que saibais que o Filho do Homem, para que saibais que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta, tome o teu leito e anda. E a palavra de Deus diz que imediatamente o homem foi curado, restabeleceu na sua saúde, levantou, tomou o seu leito, foi para sua casa, e todos glorificaram a Deus, admirados, dizendo: Nunca tal vimos. Nunca vimos coisa semelhante antes em lugar algum. Este é o registro histórico do milagre realizado por Jesus há quase 2000 anos atrás. Este Jesus que está presente aqui nesta noite, amém, irmãos? Este Jesus que prometeu, dizendo: Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este Jesus de quem o escritor
da carta aos Hebreus, ele vai dizer: ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É desse Jesus, não é, que nós estamos falando, desse Jesus que curou esse paralítico há quase 2000 anos atrás, esse Jesus que está aqui, este Jesus que conhece os teus problemas, este Jesus que conhece as tuas lutas, que conhece as tuas dificuldades, que conhece as tuas aflições. Este Jesus que com certeza, da mesma forma como ele amou esse paralítico, da mesma forma como ele amou o cego, da mesma forma como ele amou o leproso, da mesma forma como ele amou aquela prostituta que foi levada à sua presença quando os homens queriam apedrejá-la, da mesma forma que amou aquela multidão quando ele multiplicou os pães e os peixes, não permitindo que as pessoas voltassem para casa com fome, aquele mesmo Jesus que amou aquele casal e aquela família lá em Caná da Galileia, realizando o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, para que aquela família não fosse envergonhada, faltando ali a principal bebida da festa. Enfim, este Jesus que amou, e ama de tal forma, é o Jesus que está presente aqui nesta noite. Então você tenha toda a tranquilidade, que você continua sendo amado por Deus, você continua sendo amado pelo Senhor Jesus. Os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas ansiedades estão nuas e patentes diante daquele que tem todo o poder. Amém? Mas, quero lhe dizer uma coisa, não foi exatamente a respeito deste milagre ou do milagre que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com você nesta noite. Embora, quero que você saiba que se você entrou aqui com uma necessidade, o Senhor que está aqui nesta noite já está operando na tua vida. Amém? Para que ninguém se engane dizendo: poxa, era uma palavra diferente que eu estava esperando hoje, eu estava precisando de uma palavra de cura, eu estava precisando de uma palavra de solução de um problema, de uma direção. Meu querido irmão e irmã, o Senhor que te trouxe aqui, Ele sabe qual é a tua necessidade, e você pode ter certeza que Ele já está trabalhando para que você, ao sair por estas portas, possa ter certeza que a solução dos teus problemas, ou as tuas dúvidas, ou as tuas dificuldades, já estão nas mãos dEle. Amém? Mas preste atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Ao ler esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração uma reflexão a respeito desses 5 personagens envolvidos aqui neste milagre realizado por Jesus, ou seja, o paralítico e os seus 4 amigos. É fazer uma reflexão rápida sobre a vida, ou sobre aquilo que está registrado neste texto, sobre esses homens, que o Senhor vai falar conosco. Quase nada sabemos a respeito deles, até porque, percebe os irmãos, que são 5 personagens anônimos, nós não sabemos quais são os seus nomes, não existe nenhuma biografia acerca deles. Tudo o que nós sabemos desses homens é, na verdade, aquilo que nós acabamos de ler. Mas eu quero aqui, muito rápido com você, na direção do Espírito Santo de Deus, fazer uma reflexão, a começar pelo paralítico. O primeiro ponto que eu quero destacar, que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero que você vá refletindo na sua vida, que nós possamos refletir na nossa vida em relação àquilo que o Senhor vai falar conosco, tomando como referência estes homens. Este paralítico, um homem que, apesar das suas limitações, desfrutava de um bom relacionamento na comunidade em que vivia. Amém, irmãos? Isso é fundamental. Era um paralítico. Na sua condição de paralítico, de repente nós podemos imaginar o quê? Um homem afundado sobre uma cama, num quarto talvez escuro, onde, quem sabe, poucas vezes por dia, alguém da própria casa, alguém da própria família entrava ali para lhe trazer uma comida, para lhe trazer uma água, para saber se estava precisando de alguma coisa. Se nós pensarmos numa pessoa numa condição de invalidez, não é difícil nós termos esta imagem. Um homem isolado, lá naquele canto, sem contato com ninguém, sem relacionamento com ninguém, sem nenhum tipo de vida social.
Mas não é isso que eu vejo aqui, irmãos, olhando e refletindo na vida e no acontecimento deste homem. Um homem que, apesar das suas limitações, desfrutava de um bom relacionamento na comunidade em que ele vivia. Você concorda com isso ou não? Não é difícil nós entendermos, não é? Não é difícil nós entendermos, porque alguém que não se relacionasse, alguém que estivesse dentro desta imagem que o pastor colocou aqui, afundado num quarto escuro, sobre uma cama, onde ninguém tivesse contato com ele, certamente este homem não teria chegado aonde chegou e alcançado o que alcançou. Se ele chegou onde chegou, se ele alcançou o que alcançou, é porque antes de qualquer coisa, este homem tinha um bom relacionamento. Então é muito importante, irmãos, especialmente, trazendo para a nossa realidade, que graças a Deus, nós não estamos na condição deste homem. Ao contrário disso, nós estamos saudáveis, nós caminhamos de um lado para o outro, nós não temos limitações de locomoção. Então nós devemos ter e cultivar, criar e cultivar esse bom relacionamento na comunidade onde nós estamos inseridos, seja no bairro onde a gente mora, seja no trabalho que você está, seja na igreja, em qualquer lugar da sociedade. Este relacionamento é muito importante. Amém? Ainda olhando para a vida do paralítico, o que eu observo? Que um homem que, apesar dos seus problemas, decidiu não se isolar. Apesar dos seus problemas, decidiu não se isolar. Irmãos, infelizmente, uma das coisas que nós observamos, mesmo entre as pessoas saudáveis, não estamos falando de alguém com uma deficiência como este homem, não. Mesmo entre as pessoas saudáveis, quando estão passando por algum tipo de problema, quando estão passando por algum tipo de dificuldade, quando estão passando por alguma luta, por alguma razão, que eu não sei dizer aqui, a grande maioria das pessoas, elas tendem a se isolar, a se afastar das pessoas, não querem conversar, não querem abrir o seu coração, não querem abrir a sua alma, não querem repartir a sua dor, não querem repartir a sua carga, não sei se com razão ou sem razão, mas a grande verdade é, irmãos, que isso não traz benefício, o isolamento não traz benefício, ao contrário disso, se nós estivermos passando por um problema, por uma dificuldade, por uma luta, e ao invés de nós nos aproximarmos das pessoas, nós tentarmos nos afastar dela, aquele problema, além de não ter solução, ele vai trazer outros problemas maiores ainda, de ordem psicológica, emocional, que vai só aumentar a dor, só vai aumentar o problema, ao invés de resolver. Este homem tinha tudo para ser aquilo que nós já falamos, alguém isolado, esquecido, sem contato, sem nada, mas ele decidiu que a sua vida, apesar das suas limitações, não seria desta forma. Portanto, meu querido irmão e irmã, diante dos nossos problemas, porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por lutas, todos nós temos dificuldades, não vamos usar este artifício, não vamos usar esta arma, de defesa muitas vezes, mas que acaba se voltando contra nós mesmos, que ao invés de se tornar uma defesa para nós, acaba sendo realmente uma arma contra nós, de isolarmos e não querermos contato com as pessoas. Ainda falando a respeito deste paralítico, eu vejo nele um homem que não se deixou dominar pela amargura. Não se deixou dominar pela amargura. Sabe, irmãos, é muito fácil, muito fácil para qualquer um de nós, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, ser amargurado diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, das perdas, das traições, das tragédias da vida, se torna uma pessoa amargurada e uma pessoa amarga. A pessoa amargurada, ela não recebe o amor, ela não recebe o carinho, e ela não consegue dar amor, ela não consegue dar carinho.
Uma pessoa amargurada, ela se fecha para não receber e ao mesmo tempo ela também não consegue dar. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, você que está conosco aqui, você que está conosco na live, é possível, preste atenção e reflita sobre isso, é possível um ser humano passar pela vida sem receber amor, sem receber carinho? É possível um ser humano passar pela vida sem dar amor e sem dar carinho? É possível isso, irmãos? Não é. Deus nos criou desta forma. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus nos diz que a essência de Deus é o amor. E portanto, meu querido irmão e irmã, tornar-se alguém amargurado por conta dos problemas, das dificuldades, vai com certeza na contramão daquilo que realmente Deus é e da forma como Deus nos criou. Tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, todos nós temos. Todo ser humano tem, irmãos. Às vezes nós, por conta da nossa limitação, da nossa condição financeira, por conta da nossa condição econômica, às vezes nós imaginamos que as pessoas abastadas não têm problemas, mas isso não é verdade. Às vezes tem muito mais problema do que eu e você. Amém, irmãos? Às vezes tem muito mais problema do que eu e você. O que eu estou tentando passar para você é que não existe ser humano na terra que não tenha problema. De uma forma ou de outra, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por problemas. Se você não está vivendo nenhum momento, nenhum problema neste momento, louvado seja Deus por isso. Mas certamente se você não está vivendo agora, você já viveu antes. Se você não está vivendo agora, em algum outro momento você vai viver. Todos nós somos assim. Não deixe que qualquer tipo de problema faça brotar em você qualquer raiz de amargura. Amém, irmãos? Não deixe, por maior que seja, viu? E nós não estamos aqui com isso minimizando os problemas, não. Não estamos dizendo aqui que você não tem problema, ou que nós não temos problema, ou que o mundo não tem problema. Não é verdade. O que eu estou dizendo aqui é que, por maior que seja os teus problemas, não deixe nascer no teu coração qualquer raiz de amargura. Permita ser amado, permita ser querido, e ame também, e queira bem também, e distribua também deste amor e deste carinho para as pessoas, independente do que você possa estar vivendo. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria absoluta das pessoas, pode ter certeza disso, a maioria absoluta das pessoas não tem culpa dos nossos problemas. Amém, irmãos? A maioria das pessoas não tem culpa. Algumas podem ter culpa, mas a maioria não tem. E às vezes nós acabamos mirando nas pessoas por conta de um problema que está aqui dentro do nosso coração. Então, este é mais um ponto de reflexão. Este homem não se deixou dominar pela amargura. Por último, falando deste paralítico, para nós entrarmos aqui também rapidamente nos seus amigos. Este homem não se entregou à autopiedade. A autopiedade, aquela piedade de si mesmo. Porque eu sou um coitado, porque comigo é sempre assim. Para todo mundo as coisas dão certo, para mim não. Irmãos, eu como pastor, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica não, e nenhuma condenação, pelo amor de Deus. Eu sou pastor, eu estou aqui para ouvir, estou aqui para orientar, para aconselhar, para orar. Mas na minha vida como pastor, eu já ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, tudo para mim é difícil, pastor, tudo na minha vida dá errado, pastor. Tudo na minha vida parece que as coisas não vão. Irmãos, esse tipo de sentimento de autopiedade, isso aí não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. O que ajuda é o seguinte, irmão: se você caiu aqui, você levanta, levanta, sacode a poeira e saiba que tem um Deus que te ama e cuida de você. E que nada, absolutamente nada vai acontecer fora dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, ou nada pode acontecer que Deus não tenha condições de mudar. Amém, irmãos? Eu conheço, você conhece também,
e de repente a tua própria vida, a tua própria história, é o que o pastor vai dizer agora, né? Pessoas que de repente estavam lá embaixo, irmãos, era um caco, e o Senhor restaurou e levantou, e os fez reis e sacerdotes, príncipes e princesas do Senhor, assentados em lugares celestiais. Muitos de nós, ou talvez todos nós, né, se de repente olharmos com honestidade, com sinceridade para a nossa vida, e sabermos de onde nós saímos, de onde nós estamos hoje, nós vamos chegarmos a essa conclusão, né, de que a autopiedade, né, aquela comiseração, né, de si mesmo, não está de acordo com os propósitos de Deus. Existem lutas, existem problemas, existem dificuldades, mas existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que pode todas as coisas. Veja quantas lutas você já passou, veja quantos apertos você já passou, veja quantas dificuldades você já passou, veja talvez alguns aqui entre nós, por enfermidades que você já passou, né? E que, quem sabe, talvez alguém dos que está entre nós, ou alguém que está conosco nesta live, até em algum momento já tenha recebido um diagnóstico, dizendo, olha, para você está no fim, e você está aqui, e você está na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então nunca se sinta um coitadinho por nada, viu? Nunca se sinta vítima de absolutamente nada. Olha o desastre que foi para a nação de Israel, olha o prejuízo que foi para a nação de Israel, quando aqueles espias que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã, e os irmãos conhecem bem essa história, 10 deles voltam dizendo, olha, a terra é boa, é tudo aquilo mesmo que o Senhor falou, mas para nós não dá, aquela terra lá é habitada, tem gigantes, homens fortes, violentos, homens de guerra, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Que é isso, irmãos? Como é que pode um povo de Deus que já viu, que já tinha visto o que aquele povo viu, irmãos? Como é que pode, um povo que já tinha passado por tudo aquilo que eles já tinham passado, e as mãos de Deus sustentando, dizer nós somos como gafanhotos? E eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes no nosso meio, em pleno século 21 que nós estamos vivendo, tem pessoas que, eu sou um verme. Não, que é isso? Você não é verme coisa alguma. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você pode até estar passando por problema, você pode até estar passando por luta, você pode até estar passando por dificuldade, mas você é a imagem e semelhança de um Deus vencedor, de um Deus que jamais perdeu uma batalha. Amém? O teu Deus, o nosso Deus, jamais perdeu uma batalha, e nós somos a imagem e semelhança dele. Por pior que seja o momento, por mais difícil que seja a luta, nós nunca devemos entrar por este caminho da autopiedade, achar que você não tem poder, que você não pode, que você está condenado, que é o teu destino, nada disso. Quero falar aqui também rapidinho a respeito dos amigos. Falamos a respeito deste paralítico, que a palavra de Deus não fala o nome dele, não fala absolutamente nada sobre ele. E, semelhantemente, os amigos também são anônimos, mas nós podemos aprender algumas coisas importantes. Primeira coisa que eu observo, irmãos, na vida destes 4 homens, é que eles levaram aquele paralítico à presença de Jesus. Amém, irmãos? Eles levaram aquele homem à presença de Jesus. E quando me veio isso ao coração, eu comecei a pensar o quanto é importante para nós termos amigos, o quanto é importante para nós termos amizades que nos levam à presença de Jesus, termos amizades que nos levam mais perto de Jesus.
E aí eu quero que você faça uma reflexão rápida aí, meu querido irmão e minha querida irmã. As tuas amizades, as amizades que você tem cultivado hoje, elas têm te aproximado de Jesus ou elas têm te afastado de Jesus? Preste atenção nisso. Os teus amigos, as pessoas com quem você se relaciona, são pessoas cuja vida e exemplo e conselhos te aproxima de Jesus, te leva mais perto de Jesus. Você que está em casa, você que está conosco nesta live, as tuas amizades te levam perto de Jesus, te aproximam de Jesus. Veja bem, irmãos, nós estamos vivendo já há 2 anos um tempo muito difícil, todos nós sabemos disso e falamos disso todos os dias. E por conta deste tempo, observe que muitas pessoas são impossibilitadas de estarem na igreja. Estamos vivendo aí uma nova onda da Covid, não bastasse a Covid, esta gripe que tem assolado também, e isso tem feito com que muitas pessoas não tenham condições de estar na igreja, E por conta disso, muitas vezes, não consegue se relacionar aqui com os irmãos, de forma presencial. Mas todos nós, tanto aqueles que estão aqui como aquele que está em casa, nos relacionamos. Mesmo que você não esteja se relacionando aqui na igreja, com os irmãos da igreja, mas você se relaciona com a tua família, você se relaciona no teu ambiente de trabalho, você se relaciona na escola, e a pergunta é a mesma: os teus relacionamentos, as tuas amizades, os teus amigos, são pessoas que te aproximam de Jesus, que te levam a Jesus, ou você não está podendo se relacionar aqui, mas se relaciona com pessoas lá fora, que acabam, por influência, te afastando da presença de Deus. E infelizmente, com tristeza, ao longo desses quase 2 anos dessa pandemia, eu como pastor da igreja tenho que constatar que algumas pessoas já foram influenciadas por amizades e se afastaram completamente da presença de Jesus. Isso é triste. Então estes homens, estes 4 homens aqui, desta palavra, foram pessoas que levaram aquele paralítico até a presença de Jesus. Tenha amigos que te aproximem de Jesus. Cultive amizades que te levem mais perto de Jesus. Fuja de relacionamentos e de amizades, que te afastem de Deus, que te afastem do Senhor. Amém, irmãos? Um outro ponto que eu quero aqui ainda, junto com você, falar a respeito destes amigos. Não mediram esforços para levar o amigo até a presença de Jesus. Isso aqui é muito importante, Não mediram esforços. É muito importante, irmãos, nós termos amigos. É muito importante. Já falamos ainda há pouco, ninguém pode viver isolado, ninguém deve viver isolado, Nós precisamos de amigos. E os amigos verdadeiros, eles não medem esforços para nos ajudar. Amém, irmãos? Amigos verdadeiros, eles não dão desculpas. E não só aqui eu coloquei a questão que eles não medem esforços para levar o amigo até a presença de Jesus, mas não só nessa questão, de uma forma geral. O amigo verdadeiro é aquele que está sempre disposto, sempre pronto a te ajudar, sempre disposto a carregar a cruz com você. Você não pode levar sozinho, eu também não posso levar sozinho, o amigo talvez também não possa levar sozinho, mas ele ajuda a carregar, ele não mede esforço para te ajudar. Amém, irmãos? Não mede esforço. E eu conheço pessoas, no nosso meio e fora do nosso meio, que são amigos verdadeiros, não estou falando meu apenas não, amigos de amigos, que se você precisar dele 3 horas da manhã, você pode tocar o telefone que ele vai se levantar e ele vai em teu socorro. Ele vai, ainda que talvez não consiga solucionar o teu problema, mas pelo menos para dar um abraço em você e dizer: olha, eu estou aqui junto, viu? Pode contar comigo. Amém, irmãos? Amigos não medem esforços. Estes homens não mediram esforços. Veja bem, o texto sagrado não deixa claro
qual foi a distância que eles percorreram desde a casa do paralítico até a casa em que Jesus estava. Mas pense, e não é difícil de nós entendermos, é fácil, irmãos, colocar um homem sobre uma cama e sair levando? Não sabemos exatamente a que distância, né? Tem que ser amigo, e amigo que verdadeiramente não venha medir esforço para poder ajudar o seu amigo. Também ainda falando a respeito destes homens, destes 4 amigos, não usaram as dificuldades como desculpa para abandonar o amigo. Quando o Senhor me trouxe isso ao coração, me veio à mente, eu estava pensando naquele momento em que estes homens chegaram até a casa em que Jesus estava, e a casa estava lotada, não tinha como entrar. Poderiam ter dado uma desculpa: olha, você vê, fizemos todo esse trabalho, mas não vai ter jeito, não tem como entrar. Esse não é o verdadeiro amigo, não. O verdadeiro amigo não abandona a missão. Amém, irmãos? O verdadeiro amigo, ele vai até o fim. É desses amigos que nós precisamos. E é esse tipo de amigo que nós precisamos ser. Amém? Precisamos desses amigos para nossas vidas, e precisamos ser esses amigos para aqueles que precisam de nós. Puxa vida, olha, rapaz, até que, você viu, mas não teve jeito, agora fazer o quê? Nós vamos ter que voltar, quem sabe talvez no outro dia, se a gente encontre Jesus aí meio sozinho, a gente pode resolver esse problema. Não usam as dificuldades como desculpa para abandonar o amigo. Olha, eu agora, nesse momento, eu não posso, mas vamos pensar, vamos refletir aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver como é que a gente pode encontrar uma solução para isso aqui. De verdade, amém, irmãos? Não como desculpa, de verdade, né? Não usar o problema, não usar a dificuldade, não usar o problema do momento ali, né? Para simplesmente se livrar, escapar do problema, da dificuldade, ou de ajudar aquele que está precisando. Mais um ponto aqui: os verdadeiros amigos vão às últimas consequências em favor do seu amigo, né? O negócio é o seguinte: não dá para entrar pela porta, mas nós já viemos até aqui, não vamos voltar sem a bênção, não vamos voltar sem o milagre. Amém, irmãos? Não vamos voltar, né? Irmãos, que coisa gloriosa. Eu sei de pessoas, eu sei de testemunhos de irmãos, né, de vidas que acompanharam alguém, né, de repente numa Unesp, qualquer coisa semelhante assim, e ficaram ali das 7 da manhã até a meia-noite. Nós não vamos sair daqui enquanto esse problema não for resolvido. Né? Você veio aqui buscar uma internação, nós não vamos te deixar aqui enquanto você não tiver instalado, enquanto você não tiver internado. Vai até as últimas consequências, faz o que for preciso fazer. Amém, irmãos? Não arreda pé, não dá para entrar pela porta, nós vamos subir no telhado. Nós vamos fazer o que for preciso, mas nós vamos te levar até a presença de Jesus. Nós vamos levar você aonde está a solução para o teu problema. É esse tipo de amigo que nós precisamos ter, e é esse tipo de amigo que nós precisamos ser, de ir até as últimas consequências. Por último, para encerrar a nossa reflexão sobre esses amigos, os verdadeiros amigos vibram com a nossa vitória. Amém, irmãos? Quando Jesus olhou para aquele paralítico e disse, escuta, né, falou para as pessoas: o que vocês acham que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Para que saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados, a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E a palavra de Deus diz que o homem levantou imediatamente, e eles glorificaram ao Senhor, exaltaram ao Senhor. É claro que o texto, ele diz que todos os que estavam ali glorificaram ao Senhor. Vamos ler só para sermos precisos naquilo que está escrito. Versículo 12 diz assim: e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O texto sagrado, ele é claro em dizer que todos os que estavam ali se admiraram e glorificaram a Deus. Mas eu não tenho dúvida que aqueles 4 amigos foram os que mais vibraram.
foram os que mais glorificaram, foram os que mais exaltaram. Você concorda com isso? Todos, o texto é muito claro, o texto diz que todos glorificaram a Deus, mas eu não tenho dúvida em afirmar que entre estes todos que glorificaram, ninguém mais do que aqueles 4 amigos vibraram pela cura do seu amigo. Então o verdadeiro amigo, ele vibra, né, com a nossa vitória, com o nosso sucesso, e nós também, né, devemos glorificar a Deus. Devemos vibrar com o sucesso das pessoas, né? Especialmente daqueles que são os nossos amigos, são aqueles por quem nós nos empenhamos. Em contrapartida, irmãos, e nós não vamos, né, nos aprofundar nisso, até porque não é o assunto aqui é a verdadeira amizade, né? O importante deste relacionamento, deste homem, apesar das suas limitações. Mas o Senhor me fez lembrar de um texto que está em João capítulo 5, versículo de número 7, onde fala a respeito de um outro paralítico, que os irmãos também vão se lembrar. João capítulo 5, versículo 7. Esse aqui é o paralítico lá do tanque de Betesda, um homem que há 38 anos era paralítico, estava ali esperando o movimento das águas. E aí Jesus chega e olha para aquele homem lá e diz: escuta, você não quer ficar curado? Qual é a resposta dele nesse versículo 7, irmãos? O enfermo respondeu-lhe: Senhor. O que ele diz? Não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. É triste isso, irmãos, ou não é? Tinha 4 que fez o maior esforço, maior sacrifício, para trazer o homem até ali, subir no telhado, destelhar, baixar, 4 amigos. Esse um estava lá na beira do tanque esperando o mover das águas. Jesus chega, olha, vê aquela multidão ali em volta daquele tanque, vê esse paralítico, sabendo que fazia 38 anos que ele estava naquela condição. Jesus pergunta para ele: escuta, você não quer ser curado? Senhor, eu quero. Mas na verdade eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Por quê, irmãos? Porque este homem não tinha amigos. Amém, irmãos? Esse homem não tinha amigos. Mas acontece que todos os que estavam ali eram enfermos. Sim, é verdade, todos os que estavam ali eram enfermos, mas se ele tivesse amigos teriam vindo com ele, o momento que a água é agitada, o amigo jogava ele lá dentro da água. Mas acontece que ele estava lá sozinho, ele não tinha amigos. Então você veja a diferença, né? É claro, queridos irmãos, que Jesus curou a ambos, porque a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor alcança a todos. Amém? A misericórdia do Senhor alcança a todos. Mas o assunto nosso aqui é relacionamento. O assunto nosso aqui é amizade, né? Alguém que tinha amigos e outro que não tinha nenhum amigo. E para encerrar, eu quero deixar um versículo que você também conhece muito bem, que está em Provérbios capítulo 18, versículo de número 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas o que diz o texto aí? Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Eu tenho certeza absoluta que tem muitos aqui que tem esse amigo, né? Que a hora que você leu esse versículo você já lembrou de alguém, um amigo mais chegado do que um irmão. Que eu e você tenhamos amigos, né, desse calibre, e que eu e você também possamos ser amigos com este mesmo perfil, com essa mesma natureza. Amém, irmãos? Coloque-se de pé no teu lugar. Espero que de alguma forma o Espírito de Deus tenha falado com você, tomando como base, né, a vida do paralítico, tomando como base a vida dos amigos deste paralítico. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude compartilhar com a Tua igreja nesta noite. Querido Deus, quando nós falamos acerca deste paralítico,
que um homem, apesar das suas limitações, desfrutava de um bom relacionamento. Ó Deus, um homem que, apesar dos seus problemas, decidiu não se isolar, um homem que não se deixou dominar pela amargura e que não se entregou à autopiedade. Também o Senhor falou conosco a respeito daqueles 4 homens que levaram o paralítico, que levaram o homem à presença de Jesus. Querido Deus, que nós tenhamos amigos que nos façam aproximar do Senhor, e que sejamos amigos de outros, ó Deus, a quem nós possamos também levá-los à Tua presença, Senhor. Querido Deus, que nós tenhamos amigos e que sejamos amigos, que não meçam esforços para levar o outro, ó Deus, até a presença do Senhor. Querido Deus, que nós tenhamos amigos e que sejamos amigos, Senhor, que não usem dificuldades como desculpas para não poder estender as mãos. Ó Deus, que nós tenhamos amigos, Senhor, e que sejamos amigos também, que possamos ir até as últimas consequências, ó Deus, a favor daquele que está precisando. E que tenhamos amigos, ó Deus, e que sejamos amigos também, que venha vibrar, Senhor, com o sucesso, que venha vibrar com as vitórias, que venha vibrar com as conquistas. Que nós tenhamos amigos, ó Deus, mais chegado do que um irmão, conforme a Tua palavra diz. E que possamos viver, Senhor, neste espírito, não somente de união, mas mais do que isso, Senhor, de unidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.